Comecei a aprender C há 2 meses e meus conhecimentos em Python estão me ajudando bastante a entender essa linguagem. Para quem não sabe, eu estou aprendendo ela no CS50 e já terminei a 5ª aula desse curso. E foi nessa 5ª aula que foi introduzido o conceito de alocação dinâmica de memória e manipulação de arquivos. Mas voltando antes, na 4ª aula, o professor havia mostrado 2 conceitos que achei peculiares: structs e typedef. Mas infelizmente ele não se aprofundou muito, já que foram apenas alguns minutos de atenção, então decidi investigar por mim mesmo. E com isso, eu vou apresentar minha experiência com C, sendo DevPython parte 3. Para começar falando das structs, elas foram apresentadas na aula 4 e receberam apenas alguns minutos de atenção do professor. No exemplo que ele deu, ele criou uma struct junto com typedef. Inicialmente eu não sabia o que era typedef, mas logo descobri que ele cria um apelido para um tipo de dado. Typedef e o nome do tipo, e o apelido desejado. Confesso que demorei um pouco para entender, pois estava confundindo com a diretiva #define, que fora do contexto das bibliotecas tem a mesma função do typedef. A diferença entre eles é que o #define é uma diretiva de pré-processamento, onde apenas na parte do pré-processamento ele troca os nomes. Já no typedef não, pois ele renomeia um tipo. Mas por que usar isso nas structs? Digamos que temos uma struct chamada pessoa. Ela terá nome e idade. Toda vez que criarmos uma pessoa, a gente precisa colocar struct pessoa e o nome da variável. Com o typedef, se o nome do tipo for pessoa, seria pessoa e o nome da variável, o que fica mais prático de escrever. Agora focando realmente nas structs, elas se assemelham bastante em programação orientada a objetos, pelo menos na do Python, já que a forma de se criar uma struct é parecida. Para criar uma struct, dentro de chaves, você precisa colocar quais dados devem estar presentes nela. E como estamos criando uma struct com typedef, depois de fechar as chaves vamos colocar um apelido para ela, que será pessoa. Como colocamos um apelido de pessoa na nossa struct, vamos criar uma variável do tipo pessoa chamada Osvaldo. E para adicionarmos nome e idade, vamos atribuir dentro de chaves o nome e a idade. Tem outros jeitos de inserir esses dados, mas eu prefiro esse método. E para acessarmos esses valores, se usa o nome da variável, seguido de ponto e o nome do dado. Vamos usar o dado de nome. Na teoria, o programa vai printar o nome da variável Osvaldo. E isso se aplica para qualquer dado que esteja dentro das chaves de uma struct. E é aqui que a semelhança com o POO do Python acontece. O processo de acessar um dado numa classe é parecido. A principal diferença é que só é possível fazer isso quando o dado está definido no construtor. E como estamos falando de structs, elas não têm construtores, porque não são classes. Então, se fosse para falar das structs, pelo próprio nome já diz, são estruturas para armazenar os dados relacionados. Então, a estrutura pessoas tem nome e idade como dados relacionados. A alocação dinâmica de memória foi uma coisa que eu achei que teria dificuldades de entender. E foi mais ou menos. Foi mais difícil implementar num pequeno projeto do que em coisas simples, já que é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Basicamente se usa uma função da biblioteca stdlib.h, chamada malloc, abreviação de Memory Allocation, e colocar quantos bytes você quer alocar. Mas como estamos falando de alocação dinâmica, vamos usar uma variável. Para entendermos a alocação de memória, a gente precisa saber sobre o layout de memória. Quando criamos uma variável, por exemplo, int num, estamos alocando 4 bytes num lugar da memória chamada stack. A stack é um local da memória onde são armazenadas as chamadas das funções. Isso tem o nome de call stack. O funcionamento é igual ao de uma pilha. Ele armazena as informações da função principal, que é a main, por baixo. E se houver uma chamada de uma outra função, a chamada da função vai ficar por cima da main, e isso sucessivamente. E no término da função, a chamada dela vai ser retirada da stack, isso até terminar a função principal, que vai terminar o programa.
A stack é uma parte da memória bem rápida, mas ela tem um tamanho pequeno, variando entre algumas unidades de megas. E se acontecer de alocarmos uma variável muito grande na nossa função, ela vai dar um stack overflow. Overflow significa transbordamento em inglês. E para lidar com isso, podemos alocar nossa variável em um outro lugar da memória chamada heap, que é maior, porém mais lenta. E é aí que entra o malloc. Basicamente, ele pede emprestado ao sistema operacional a quantidade de memória, que é passada como argumento, e será alocada na heap. Mas ele precisa estar numa variável, e essa variável precisa ser um ponteiro, já que a variável aponta para um endereço de memória que está no heap, e o malloc retorna apenas o endereço do primeiro byte alocado. Mas como alocamos memória, depois que fazer o que queremos na memória alocada, precisamos liberar espaço. Para isso usamos a função free, que recebe a variável que guarda esse endereço. Para mim, a parte mais complicada de alocação de memória foi entender o layout da mesma. Não entendi a call stack de primeira, só entendi quando assisti um vídeo do CS50 dedicado a ela. E já na parte da heap, foi um pouco confuso de início, mas depois entendi vendo alguns vídeos. No geral, malloc é isso. Ele aloca a quantidade de bytes passada. E no final do processo, precisamos liberar ela. Ainda vou ter que me acostumar a usar o free toda vez que usar o malloc. E ainda tem o calloc e o realloc. Mas por enquanto eu não vou usar eles, só dei uma olhada superficial. Essa com certeza foi meio complicada, pois tive que pesquisar muito mais para saber como funciona, além de se utilizar funções meio complicadas de se entender. No primeiro exemplo do professor, ele criou um programa que escreve um arquivo .csv usando as informações que o usuário passou, e depois printando eles na tela. Ele começou criando uma variável do tipo file, que será um ponteiro. Ele atribuiu a função fopen, nome do arquivo .csv e o modo de escrita. Essa variável é um ponteiro, porque fopen retorna o endereço de memória do arquivo, que vai permitir a gente mexer nele. Depois ele criou duas variáveis do tipo char, que recebe um input, nome e número. Depois ele usou um fprintf para mostrar o conteúdo do arquivo. Depois fclose para fechar. Essas funções lembram o modo de abrir arquivos no Python, por isso foi facinho para mim entender. E um detalhe muito importante e também um bom hábito, que é a prevenção de erros. Nesse caso, se o programa não conseguisse abrir o arquivo, o fopen ia retornar null, que seria nada. Então seria bom fazer uma checagem. Se o arquivo for nulo, retorne 1. Até então estava fácil, mas o problema veio no segundo exemplo, onde ele criou um programa que copia arquivos. A ideia é simples, mas demorei um pouco para pegar a lógica. Ele faz o mesmo esquema com os ponteiros dos arquivos, e depois ele usa um novo tipo de dado. Na verdade, um apelido do apelido, byte, ou o int_t, ou simplesmente unsigned char. Eles são a representação de um único byte, o que acontece no char. Mas o unsigned não permite que a variável contenha números negativos. Ou seja, em vez de contar menos 128 a 127, ele conta de 0 a 255. Isso ocupa menos espaço na memória, o que torna seu uso eficiente quando estamos tratando de 1 byte. E complicou na hora das funções fread e fwrite, que tive que assistir o conteúdo complementar chamada sections, da quinta aula, que seria tipo um reforço da aula. Essa section foi muito boa, porque revi todos os conceitos apresentados na aula, com exceção do malloc, e isso me ajudou bastante e me fez entender quase que completamente o fread e fwrite. Só não tinha entendido a explicação dos blocos. Então vi outros vídeos e pesquisei no CS50 Manual Pages e cheguei à seguinte conclusão. fread, e o primeiro argumento vai ser para onde armazenar, depois quantos bytes de cada vez, quantos bytes para ler no total e da onde ler. E no fwrite inverte o argumento 1 com 4. Então fwrite, onde ler, quantos bytes por vez, quantos bytes para escrever no total e para onde escrever. E uma coisa que não necessariamente aprendi nessa aula é o argc e o argv como parâmetros de main, que são a contagem de argumentos, argc, e o array de argumentos,
argv. Eles vão ser úteis para programas que vão ter argumentos na execução, tipo ponto barra programa, argumento 1. Eles foram até que simples de aprender e eles são mais úteis do que pensei. Vamos fazer uma pseudo-orientação a objetos, que é uma aproximação de PO para C. E para começar, a gente vai criar uma struct que terá um nome e uma idade. E terá o apelido de pessoa. E depois vamos criar uma função chamada newPessoa, que vai ter o retorno de um ponteiro, que também recebe nome e idade. E depois vamos criar uma variável do tipo pessoa, chamada self, que vai alocar na heap. Então vamos usar malloc, o tamanho da nossa struct, que será pessoa. Depois vamos alocar o tamanho da string, strlen, nome mais 1. Por quê? O strlen ele vai até a final da string, com exceção do /0, que toda string tem uma. Então por isso colocamos o mais 1. Como os bytes estão vazios, vamos copiar a string para o que seria self.nome. E depois vamos botar self, o que seria self.idade igual a idade. E depois vamos retornar self, que é um ponteiro. Depois a gente vai criar uma função chamada delPessoa, que vai receber o endereço de memória da nossa struct, que é pessoa. Para deletar pessoa, a gente vai liberar pessoa.nome e liberar também a struct pessoa. Agora na nossa função principal, a gente vai criar uma variável do tipo pessoa chamada John. Ela vai ser uma nova pessoa e seu nome será John e sua idade será 27. Vamos printar o nome de John, mas em vez de usar o printf, vamos usar o puts, que automaticamente adiciona um /n, que seria o pulo de uma linha. E depois vamos printar a idade dessa variável, mas usando o printf normal, pois o puts aceita apenas string. E no final vamos deletar essa pessoa e retornaremos 0. Isso foi apenas uma demonstração simples de pseudo-orientação a objetos, apenas para exemplo mesmo, onde no typeDefStruct teremos a definição da nossa classe, entre aspas, e a função newPessoa seria o construtor, onde alocamos memória na heap para podermos criar bastante instâncias. E no caso especial da string, copiamos a string toda para fazer ela independente, pois se fazermos string seta nome igual a nome, a gente está copiando apenas o ponteiro. E no delPessoa, desalocamos todo o espaço que a gente alocou, como se fosse um shift delete na nossa pessoa. O código que eu vou fazer agora foi uma tentativa de inverter imagens bitmap, que eu achei que realmente não tinha uma assinatura, e o resultado foi imagens corrompidas. Então o código só vai funcionar com blocos de texto, pois vai literalmente inverter todos os bytes. E a gente vai começar incluindo stdio.h, incluir também o stdlib.h, a gente vai usar também o stdint.h. E começando criando nossa função principal, a gente vai usar os parâmetros argc, int argc e char argv. Começando criando uma variável chamada entrada, que vai ser o arquivo que vai ser lido no modo de
leitura igual a f open argv segundo argumento. Por que não o primeiro? Porque o primeiro é contado como o nome do programa. E ele vai estar no modo de leitura binária. E a gente vai criar também uma variável de saída, que vai ser o terceiro argumento, que vai estar no modo de escrita binária. E agora a gente vai fazer uma verificação de erros nos dois arquivos. Então, se for diferente de entrada, ou seja, entrada for nulo, que seria 0, ou for diferente de saída, a gente vai printar uma mensagem de erro. Deu erro nos arquivos. E se o erro não tiver no arquivo de entrada, a gente vai dar um fclose nele. Se não for o de saída, dá um fclose no de saída. E a gente vai finalizar o programa dando return o código de erro. Mas para facilitar a manutenção dele, a gente vai usar a diretiva de pré-processamento define file error e o código de erro. E a gente vai fazer a substituição file error. Agora no nosso arquivo de entrada, a gente vai usar uma função chamada fseek, que vamos passar a variável entrada, o número de bytes passados a partir daquele ponto, que vai ser o seekEnd. E o que essa função faz? Ela move o ponteiro do arquivo para a posição desejada. Digamos que nosso arquivo seja a palavra return. Inicialmente o ponteiro vai estar aqui no R. Como na função a gente está usando o seekEnd, ele vai até aqui, o final. E para que isso serve? Na próxima linha do nosso código, a gente vai definir uma variável do tipo long, chamada tamanho, que é igual a ftel entrada. O que a função ftel faz? Ela retorna o índice que o ponteiro de entrada está. Como movi o ponteiro do arquivo até o final, tamanho vai ser a quantidade de bytes total que o arquivo entrada tem. Depois a gente vai definir uma outra variável, só que do tipo int, chamada lemBuff, que é igual a tamanho menos 1. Porque a gente está fazendo uma variável que é igual a tamanho menos 1. A gente vai usar isso mais para frente do nosso código. E depois a gente vai usar a função rewind, passando entrada. Rewind faz a posição do ponteiro do arquivo voltar para o começo. Por exemplo, de n da palavra return vai voltar para R. Depois, a gente vai definir um ponteiro que vai ser uint ht, chamada buffer. E a gente vai usar o malloc tamanho. Depois a gente vai definir uma outra variável chamada temp, que vamos alocar novamente tamanho. E agora a gente vai fazer uma verificação de erros. Se buffer for nulo ou temp for nulo, a gente vai printar deu erro na memória. Depois retornaremos 2. Mas para tornar esse código mais fácil para fazer uma manutenção, a gente vai usar novamente a diretiva define memory error 2. E a gente vai retornar memory error, que vai ser 2. Depois a gente finalmente vai usar a função fread. Vamos ler para buffer 1 byte de cada vez até tamanho. E vamos usar o arquivo de entrada. Depois a gente vai fazer um loop for int i igual a 0, i menor que tamanho, i mais. Temp
na posição de len_buff é igual a buffer no índice de i. Depois len_buff menos menos. O que está acontecendo aqui? A gente está basicamente invertendo os bytes de temp. Para ter uma ideia melhor, a gente está fazendo a variável temp ser totalmente invertida à variável de buffer. Então basicamente temp vai ter todos os dados da variável entrada, só que invertidos. Depois a gente vai usar a função fwrite. Vamos usar o conteúdo de temp, 1 byte de cada vez, até um número de tamanho. Vamos escrever no arquivo saída. Depois, logicamente, precisamos liberar tanto o buffer quanto o temp. Depois vamos dar um fclose, entrada, fclose, saída. Depois vamos printar. Deu certo, como uma mensagem de sucesso. E logicamente retornaremos 0. Aparentemente eu não esqueci nada, mas vamos testar esse código. Com o nosso código pronto, a gente vai criar um arquivo .txt chamado original. E a gente vai digitar bom dia e ponto. A gente vai salvar, voltar para o terminal e vamos compilar teste.c. gcc teste.c, saída teste.exe. Agora na mesma pasta, vamos executar teste, vamos passar original.txt e a saída vai ser cópia.txt. Deu uma mensagem de sucesso e vamos descobrir a verdade. E pronto, inverteu todos os bytes, inverteu o texto todo. E esse é o vídeo. Eu ainda estou gostando da linguagem, por mais que dê uma dificultada na parte dos arquivos. Eu demorei várias horas para fazer esse último código. Essa que é a graça de aprender algo novo. Eu também estava dando uma bisbilhotada em códigos mais avançados. E tinha notado bastante o uso da diretiva define, que na minha dedução é para tornar o código mais legível. Por isso que eu usei define no meu código. E agora eu vou seguindo com alguns projetos para melhorar minhas habilidades com C. Além disso, se tiver uma correção, uma sugestão para fazer, deixe aqui nos comentários. Talvez o próximo vídeo seja de Assembly, quem sabe, ou até jogos em C. Até logo!